Toda mulher um dia já foi uma menina. Toda menina já se inspirou em uma mulher. Mãe, professora, babá, dançarina, médica, astronauta, atleta, engenheira. E de sonho em sonho, sua trajetória foi sendo construída. Acertos e erros, desafios, dilemas, receios, estratégias, conquistas e celebrações. Série Mulheres. Toda mulher tem uma história. Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos em mais um podcast do seu editorial estética. Hoje eu estou aqui com a querida Tamara Ciasca. Tamara é especialista na área de compliance e muito mais. E hoje nós vamos conversar sobre carreira, sobre vida, sobre propósito. Obrigada, André, por esse convite. Ai, que bom, Tamara, que bom. Tamara, é tão bom quando a gente consegue conectar, né? Quando a gente consegue fazer que a mulher também tenham esse palco. Eu falo que aprender a dividir. Você aprende a dividir o palco, você entende quem é você entende aonde você está. E o mais importante na minha visão, entender onde você chega. Tá? Né? Não existe disputa, não qualquer um, né? Existe você. Então, eu sempre conto isso para a história de cada mulher. A história é uma coisa boa, né? Nós vamos fazer uma história aqui. A editora, ela vive em torno da história. E começa pela minha, inclusive. E na qual eu acredito muito. Né? Sair da periferia de São Paulo com um número improvável, e passar com um número improvável, traz mudança. Muda muito o cenário da vida, onde a nossa criação foi muito difícil, todo o contexto de vida. Mas quando eu trago esse para você, o que você traz para mim em relação à sua história? Quem é você? É interessante, né, quando você comenta, né, da periferia, né, também fui criada aqui em São Paulo, ali na Vila Formosa, né, logo ali na Zona Leste. E a minha história é interessante porque vem de duas pessoas que eu tenho muito orgulho. Minha mãe, ela conseguiu estudar a metade do ensino médio. Então, para minha mãe, sempre foi muito importante, acho que eu sou a filha do meio, né? Nós somos em três mulheres em casa, e sempre é muito importante para a gente estudar. Então, minha mãe abriu mão de muitas coisas para que a gente sempre tivesse o melhor que ela pudesse dar. Né? Não só ela, meu pai também, né? Mas acho que a minha mãe, como mulher, e ainda mais, vem a importância daquilo para a nossa liberdade, para a nossa autonomia, conhecimento como mola propulsora de autonomia da mulher, fez muito mais sentido. E eu sou muito feliz nessa carreira de comércio exterior com Freight Compliance, que eu estou me especializando, porque é uma carreira que é onde as pessoas trabalham muito, mas pouca gente consegue se destacar dentro dessa carreira. Então, eu sou muito feliz de ter conseguido isso ao longo dos anos, de ter trabalhado em vários segmentos, de ter trabalhado na indústria cosmética, de bens de consumo, de ter conhecido diversos ambientes, de ter tido a oportunidade de mostrar meu trabalho fora do Brasil, de ter liderado equipes dentro da América do Sul. Eu fui muito afortunada. Entendo que muito disso é da minha construção, né, porque os meus pais me ensinaram que conhecimento é essa alavanca, eu nunca parei, né? Eu fiz faculdade, eu fiz duas pós-graduações e estou querendo começar mais uma. Isso forjou essa carreira, né? E a insistência e um olhar aberto para o novo e na mentalidade de que tudo pode ser melhor, mesmo que o que tá bom possa ser melhor. Bacana, bacana. Faz toda a diferença, né? Tamara, só para você viajar com a gente no livro Mulher Compliance na Prática. Vamos ter, ai que orgulho, tem livros, muitas histórias incríveis de mulheres no compliance. Mulheres que acreditam, mulheres que se dedicam, mulheres que falam da ética e de todos os pilares do compliance, né? Traz como mulheres a vida delas. E isso, para mim, é transformador. Né? Porque faz toda a diferença. Né? No final do dia, a gente quer gente que realmente respeita aquilo que é regra. Que regra é regra. Né?
A regra não tem assim, a regra pode ser mudada? Não, regra é regra. Então, eu gosto muito da área de compliance, porque traz isso para nós, traz aquela segurança, traz aquele olhar, né, de pesquisar, de verificar, né, e de ver se realmente aquilo está dentro, né, de um contexto ético, reputacional, onde também entra a questão da governança, onde também entra a questão de ESG, ou seja, todo o contexto, né, governança, o do ESG, mas tudo isso faz toda a diferença quando a gente traz esse olhar de verdadeiramente dar esse espaço para quem são as mulheres de faculdade, né? Quem são as mulheres que se dedicam a esse contexto real? Na tua vida, qual foi ali esses pontos especiais de atuar na área de compliance? O que você pode me contar, né, como força de uma mulher de compliance? Primeiro, eu acho que estar atualizado, isso é fundamental. Eu atuo em trade compliance, então as regras governamentais elas mudam o tempo todo, e tem países que implementam as regras de forma muito abrupta, então elas surgem, as legislações surgem, as normas surgem, e você precisa se adaptar, e aí vem todos os processos que precisam ser ajustados por conta dessas mudanças. Então, tem que ser uma profissional que esteja muito atenta às mudanças, mas também com uma flexibilidade muito grande para fazer os ajustes internos necessários. E quando a gente fala, por exemplo, uma mudança de norma de plástico por conta de ESG que aconteceu recentemente na Colômbia, isso implica nos embarques que a gente tem que trazer, nos embarques que a gente exporta, como que a gente trata essas informações de forma rápida nos sistemas, com as pessoas que a gente tem. Então, tem que ter essas competências, né, de estar sempre curioso, olhar curioso, e ao mesmo tempo também de estar muito disposto para fazer todos os ajustes que são fazer dentro dentro da área, dos recursos que a gente tem, para poder estar atendendo o que as normas pedem. Realmente, tudo é muito sensível à reputação das empresas. Então, compliance é um tema muito importante. Sempre foi, mas hoje em dia o foco é muito maior. Graças a Deus. Aumentou cada vez mais. E precisa estar, de fato, você visionária dentro do contexto, né, das mudanças, do tratamento, né, do que está sendo trabalhado atualmente. Agora, enquanto mulher, né, enquanto mulher empresária, né, enquanto uma consultora também dentro do contexto digital, né, o que você dá como mensagem, ou seja, o que você deixa como mensagem para as empresas? O que você tem que olhar com cuidado, assim, eu digo com a prioridade tem que gente aí processo. Os processos eles têm que estar aderentes àquilo que a legislação precisa. Acho que processos robustos com governança são fundamentais para atender serviços. Então, eu sempre observo o contexto empresarial em 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologias, mas os processos, porque mesmo que você não tenha tecnologias para fazer a melhor governança, se os processos são robustos, você consegue controlar. Então, para mim, esse é o pilar principal, mapear. Mapeie o processo, entenda os requerimentos e verifique se os seus processos atendem aos requerimentos. E comunicação, porque há legislações, há normas, há requerimentos que a gente precisa atender, que às vezes são outras áreas que trabalham para a informação. Por exemplo, quando a gente pensa no royalties, dentro do comércio exterior, às vezes o pagamento de royalties interfere em vários normas, mas quem trabalha com essa informação é no exterior, não é uma responsabilidade jurídica. Então, manter uma comunicação ampla dentro da companhia favorece o compliance funcione. E traz também toda uma habilidade para você pagar. Eu acho que isso também é muito importante. Mas olhar por ele do lado faz toda a diferença. Você tem uma experiência gigante, né? Eu acho que isso também te dá essa fala. Não, sem dúvida. Isso é que eu aprendi ao longo da minha carreira. Observar como funcionam as organizações para que a gente possa adequá-las dentro dos requerimentos. E nem sempre são os ajustes mais grandiosos. Às vezes a gente pensa, né?
quando a gente fala em ajuste de processo, tecnologia, a gente já pensa em implementar grandes sistemas, né, que são caríssimos. Não se trata muitas vezes disso. E são ajustes finos, às vezes, que a gente precisa fazer para que funcione, né, dentro do bom inimigo do ótimo. Já que a gente sempre inimigo ótimo, né? Não, e faz toda a diferença. Agora, dentro desses processos, o que não pode? Não pode, por exemplo, perder o timing das coisas. Então, muitas vezes a gente acha que são coisas simples e às vezes as mudanças são grandes, né? Então, quando a gente prioriza, né? Você vai postergando a decisão que você tem que tomar, quando a gente vai perceber que está em cima da hora, a gente perde o prazo, a gente não se organiza como deve. Então, realmente, dar atenção para todas as pequenas e grandes coisas. Se organizar. É isso. Organizar. Não, e faz toda a diferença, né? Eu acho que é isso que muda todo esse cenário e é isso que muda tudo. Uma coisa que traz o processo, agora eu pergunto para você, o que não pode faltar é a organização, né? E o foco é sempre ela. Se ela falta, a gente tem que tomar ordem. Não, é gravíssimo, né? Eu já vi situações, né, liderando na América do Sul, a gente tem um processo que chama operador econômico autorizado. É um benefício concedido pelas aduanas internacionalmente para facilitar o comércio, para facilitar os processos todos, né? Mas é um processo super robusto. Então, todas as áreas precisam desses processos bem escritos e garantir que eles ocorram. Então, o que a gente percebe? Muitas vezes, depois que as empresas se acreditam, elas deixam os processos cair. E aí a gente entra na organização. E aí, isso demanda todo um tempo de novo para poder organizar. E aí isso passa pela própria comunicação interna, porque às vezes a gente tem turnover dentro das companhias, isso não vai passando dentro daqueles funcionários que já estavam e que estão saindo, e os líderes, e até que você consiga colocar aquele processo de novo em pé, é uma problemática. E aí demanda muito mais tempo do que antes. Então, de fato, a organização e a manutenção disso é fundamental. E quais, na sua visão, habilidade, um contorno tem que, assim, não pode faltar, né? Então, mínimo do mínimo do mínimo. Detalhe, isso tem que ser detalhista, né? Às vezes, o perigo mora no detalhe. Então, o detalhe, os processos precisam estar muito bem focados e as evidências. Então, não existe processo que não tenha evidência, porque o papel aceita tudo, mas a gente precisa ter certeza que as coisas estão acontecendo. Então, evidência é fundamental para mostrar que você está cumprindo aquilo que está na norma. Por exemplo, você pega o certificado de origem, empresas que exportam e se beneficiam de acordos internacionais, elas conseguem emitir o seu certificado de origem. Tem empresas que se certificam hoje em dia para acordos que permitam, mas não adianta nada você só certificar se depois, quando você for auditado, você não tiver as evidências que você realmente fez um processo coerente. Então, evidência é tudo dentro do compliance. E marca, não fala, porque é uma entrevista, é uma água, né? Isso é muito bom. Agora, me diz uma coisa, como que nós temos participar como uma das autoras do nosso ciclo volume de mulheres pontuais na prática? Está sendo, assim, especial. Porque, primeiro, que para mim é uma recompensa, né, de toda uma carreira, todo um esforço, e também a possibilidade de revisitar a minha carreira, né? Porque a gente faz muito currículo, né? E aí no currículo a gente vai lá no resultado, né? O currículo conta essa história, né? O resultado conta a história do que você faz, mas muitas vezes ele não conta esse esforço, ele não conta o desafio que você teve. E, e se a autora está trabalhando nesse capítulo, ele vai se visitar muitas histórias da minha carreira, as quais eu mergulho, as quais foram base da minha construção. E me enche de entusiasmo poder dividir isso com outras pessoas, né? É um legado.
Com certeza. Vai fazer uma diferença, né? É incrível, tá sendo espetacular, né? Espetacular. Eu fico super feliz. Quero te agradecer por você fazer parte, né? A série Mulher é para nós assim, um nível, né? Você como uma mulher de complexo, sabe muito bem como se deve ser, né? Quando você registra o projeto como a série Mulheres, a gente ficou lá atrás, 2014, quando eu comecei, a gente já começou a rascunhar o que queria fazer, e ao longo dos anos a gente foi registrando mais. A gente tem mais de 300, né? Hoje a gente tem toda uma soma de profissões, né? São aproximadamente 200 livros acontecendo, todos que estão para vir. E a gente está falando de livros autorais que também estão para vir, além dos que já estão. Então, realmente, a gente está construindo um patrimônio histórico. E dar esse espaço para a mulher é muito importante. Dizer para ela que ela pode ser parte da gente também. E uma coisa que eu gosto muito é de dizer que nenhuma editora ou empresa aberta ou fechada pode fazer o mesmo que a mulher. E realmente a gente abraçou isso. Quantas mulheres foram impedidas de ela? E as 7 mulheres mostram que é possível, sim, não ser impedida. É possível, sim, a gente realmente deixar um legado. E daqui 20 anos, alguém possa olhar para a mulher e falar: uau, uau, quantas mulheres incríveis eu conheci aqui, alguma delas são mais bonitas. Então, eu falo que fazer parte do legado histórico de cada mulher é um grande prazer. Eu só te agradeço, parabéns. Realmente, trabalho incrível que vocês fazem, né? E registrando aí a história dessas mulheres, as suas lutas. É porque ser mulher é isso. É travar uma luta, um monte de ator dentro desse contexto, né? Com certeza. E isso praticamente mudar essas melhorias a parte porque a gente aprendeu, e a mulher tem essa força e essa empatia, ela pega, renova, então acho que isso é a mesma coisa. Mas olha, meu coração aqui te abraça, como que tem, conversando com uma filha, agora, a Retail Advisory, uau, assim, a ideia está levando para as empresas, talvez as pequenas e médias, que muitas vezes não têm acesso a uma executiva, né, com senioridade. Os processos funcionam ali no dia a dia, mas a gente pode extrair mais com bastante visão estratégica, né? A ideia é essa, levar essa experiência ao longo dessa carreira aí no multinacionais, empresas grandes, mais fortes, para dentro de empresas que têm essa carência, podem ser mais eficientes, podem extrair o melhor das suas lideranças e dos seus liderados, e bom. Então, estou bem contente nesse momento. Ai, parabéns. Vamos fazer isso que eu vou ajudar, apoiar, compartilhar. Eu juntas, nós temos que a gente. Obrigada pelo carinho, vou amando esse evento. E ansiosa pelo lançamento do livro ano que vem. Ah, que bom, que bom. Obrigada, minha querida. Amara, fechamos aqui o nosso quadro e deixa uma mensagem final, tá? Para que as pessoas possam, né, serem transformadas por ela. Olha, minha grande mensagem é o conhecimento ele é transformador. Acho que o conhecimento é a base de tudo. Conhecimento, a comunicação, né? Aposte em você mesmo, acredite em você. Né? Pegue esse conhecimento, se aproprie desse conhecimento e use isso com mulheres com muita autenticidade. Né? Se amem a forma como vocês lideram, como vocês fazem as coisas. Né? Se respeite essa sua autenticidade. Use seu conhecimento com a sua marca, com o seu jeito de ser. Muito obrigada. Agradecer. Finalizamos aqui mais um episódio do nosso podcast, o seu editorial Série Mulher, para cada dia melhor. Mulheres como é onde você tem história, propósito, que desejam e que fazem acontecer. Eu te aguardo no Spotify, né, da Série Mulheres, te aguardo no YouTube da Série Mulheres, te aguardo no Instagram da Série Mulheres. Combinado? Até lá!